Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do portal Fisiologia Virtual. Vamos dar seguimento à nossa discussão de sistema imunológico dentro de complemento. Hoje a gente vai discutir o que acontece depois que a gente forma a C5 convertase, né? Nos vídeos anteriores de vias de ativação a gente discutiu que a gente precisava formar uma C5 convertase para converter o C5. Vamos ver por que isso é importante para as ações do complemento. Então, se vocês já olharam os vídeos anteriores, vamos lá. Bom, eu tenho várias formas de estabelecer uma C5 convertase, né, por 3 vias distintas. Mas o importante é que eu vou formar esta convertase. Então, quando eu tenho uma C5 convertase, eu converto o meu C5 em C5A e C5B. C5A, C5B. Se vocês lembram dos nossos vídeos anteriores, C5A vai promover o processo inflamatório, né? E vai promover aqui a inflamação. E C5B faz o quê? C5B também é liberado de forma solúvel. Então ele vai ser liberado para o fluido, né? Ele não fica ligado na membrana como era o caso do C3, do C4, do C2. Só que à medida que ele é liberado, ele vai encontrar uma outra proteína solúvel que é C6. Então, quando ele está solúvel, ele encontra C6. E aí eu formo o complexo C5B, C6. Vou botar em cor diferente, né? Pra gente saber que é um complexo de duas proteínas diferentes. E esse complexo aqui, sim, vai ter afinidade pela membrana dos micro-organismos e vai se conectar nessa membrana. Então aqui a gente tem a membrana do micro-organismo. E aí ele vai se ligar, principalmente C6, tá? Então C6, vou desenhar aqui em roxinho. C6 tem uma região que consegue penetrar na medula, na membrana, e aí C5 fica aqui conectado nele. Quando eu formo essa estrutura, C5 em laranjinha, né? Então esse cara aqui é C5B e esse cara aqui é C6. Quando eu formo essa estrutura, eu atraio uma outra proteína que é C7. Então, C7 tem uma certa confusãozinha em alguns livros, né? Que os desenhos mostram ela conectada a C6, mas os textos dizem que ela se conecta a C5. O importante é a gente saber que se forma um complexo. E aí esse complexo C7 também fica conectado na membrana. Eu vou melhorar essa nossa membrana aqui, né? Fazer ela como uma bicamada, que vai ser importante para a nossa discussão. Então, em azulzinho as porções hidrofóbicas, em vermelhinho as porções, em azulzinho as porções hidrofílicas, em vermelhinho as porções hidrofóbicas. E aí esse meu complexo C6, C5, C6, C7 vai ainda ancorar uma outra proteína, que é a proteína C8. Olha que beleza, né? Tudo em série, bem tranquilinho. E C8 é uma proteína mais longa, com mais domínios, e ela atravessa a bicamada.
E esse complexo C5b, C6, C7, C8 já forma alguns poros instáveis, poros pequenos, que vão permitir uma certa permeabilidade. Se eu tiver suficiente desse complexo inicial, eu já consigo gerar a lise, o rompimento da minha célula e induzir essa célula à morte. Mas para esse processo se tornar bem eficiente, eu preciso ainda de uma última proteína, que é a proteína C9. E C9, ela é uma proteína que vai polimerizar, vai se inserir na minha bicamada e vai sofrer polimerização, né? E as várias subunidades vão formar um poro. Posso ter até 20 subunidades de C9 formando esse poro. O desenho não está do melhor, porque eu queria deixar essa passagem livre, mas imaginem que a gente tem lá no fundo várias subunidades, né, formando, olhando de cima aqui, né, se eu olhar isso aqui daqui de cima, vai ter um poro. E esse poro, sim, esse poro forma uma estrutura estável que vai permitir a passagem de íons e água através dessa membrana e vai garantir que essa célula seja lisada, né? Ela vai ter um turgor por excesso de água e vai se romper. Isso aqui é bem semelhante ao que acontece numa outra situação, que é quando os linfócitos TCD8 ou as células NK usam perforinas para matar células. Mesma coisa, C9 é um análogo das perforinas, que formam poros de membrana para aumentar a permeabilidade da membrana e matar esta célula. Este complexo aqui é o famoso MEC, que é o complexo de ataque à membrana, Membrane Attack Complex. Perdão pelo inglês, tupiniquim. O MEC é o que eu quero formar quando eu ativo o complemento para formar a lise da célula, né? É a porção do complemento que me permite formar a lise celular. Então, para formar isso, eu preciso de C5b conectado a C6, aí ele se adere à membrana, aí C7 vem e firma ainda mais essa adesão, C8 se agrega e é uma estrutura que consegue atravessar a membrana e forma um poro provisório, né? E aí, em cima desse poro provisório, se conectam várias subunidades do C9 que vão formar esse poro. Esse poro ele pode variar o seu diâmetro de acordo com o número de subunidades de C9 que estão formando ele. Quanto maior o número de subunidades, maior é o diâmetro dele. Quanto maior o diâmetro, mais eficiente ele é em deixar passar água e íons. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa série de complemento. Existem alguns outros assuntos ainda que podem ser discutidos no futuro, como receptores para o complemento, como é que o complemento ativa o processo inflamatório. Então, a gente ainda pode dar seguimento para essa série. Por enquanto, vamos fechar com esses 5 vídeos iniciais, né, que já dá uma boa ideia de como o complemento funciona e depois a gente pode ainda ampliar. Conhecimento nunca acaba, né? Sempre existe espaço para a gente aumentar. Então convido vocês novamente a acessar o site novo do canal, que está bem bacana, com todo o conteúdo organizadinho para vocês estudarem, fisiologiavirtual.com, bem facilzinho. Se quiserem nos seguir no Insta, cfilipekr, e não esqueçam de dar aquele like, compartilhar com os coleguinhas se o vídeo foi útil, né? Deixem nos comentários o que vocês estão achando dessa série, é sempre bom ler as opiniões de vocês. Eu respondo as dúvidas sempre que possível, né? Às vezes são vários comentários e demora um tempinho, mas eu sempre vou respondendo. Então, como sempre, ótimos estudos para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!